versículos de 1 a 3. Colossenses, capítulo 3. Pode passar 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, aí vem Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Nossa aula de hoje, que antecede a Santa Ceia do Senhor, tem como tema vida espiritual, eterno confronto com a vida mundana. Vamos lá? Vida espiritual, eterno confronto com a vida mundana. Vamos ver o que aqui tem o Senhor para nos ensinar, né? Portanto, se nós já fomos ressuscitados juntamente com Cristo, devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Também devemos pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Porque já morremos e a nossa vida está escondida juntamente com a vida de Cristo em Deus. Fala com a tua igreja nesta noite em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar todos. Amém, gente? Qual é o tema da aula de hoje? Vida espiritual, eterno confronto com a vida mundana. Quero muita atenção de vocês. Eu hoje vi um templo evangélico pichado, e uma das frases que o pichador escreveu na parede central, frontal daquele templo, era que crente é bichinho hipócrita. Eu fiquei a meditar naquela frase, e daquela frase, de uma crítica, de um vilipêndio, né, que é um patrimônio público, religioso, está sendo atingido, né, roubado a sua identidade, né? E eu fiquei a meditar, e Deus me deu esta palavra. Essa palavra Deus me deu hoje, quando eu vi aquela imagem, e Deus me deu o sermão em 22 minutos. Foi assim, um insight, e quando parou a botija, parou. Mas eu fiquei com aquela frase. E quando Deus me deu o tema, o texto, não é? Para dar base ao sermão, ao ensino, eu descobri que aquela frase é verídica. Nós somos hipócritas. Observe que Paulo está dizendo que nós éramos putrefatos pela produção do pecado. A Bíblia chama isto de morte. Não tínhamos vida espiritual. Vida espiritual significa vida de conhecimento, vida de maturidade, de percepção. Na oração eu trouxe já uma explicação do que é o conhecimento. Não existe conhecimento sem percepção e pensar. E nós fazemos parte de uma sociedade talvez última no planeta, que foi atingida por este fenômeno chamado inércia, omissão, estado de periferia, de superficialidade, de ócio, preguiça mesmo, para pensar, para refletir, para perceber. Porque Paulo diz que nós éramos mortos, então mortos não biológicos, mas mortos
de não produzir virtudes espirituais, que é o eixo central da administração da vida. Digam comigo, a espiritualidade é relevante, ética, é o pilar central da administração de toda a vida, de tudo aquilo que nos rodeia. Então, quando Paulo diz que nós devemos valorizar que estamos vivos em Cristo, isto é, saímos das trevas, da cegueira, da escravatura, da perdição, e estamos agora em um novo patamar, em um novo estado, onde a gente contempla, percebe, tem a luz, tem o certo, e a gente não faz, então nós ainda estamos mortos. Quando Deus me deu a palavra confronto, eu fui buscar a definição da palavra confronto. Vida espiritual, eterno confronto com vida mundana. O que é a palavra confronto? A sua definição: comparação, paralelo, um encontro face a face, fazer comparação entre ideias. Então, como é que eu estou confrontando o mundo se eu estou conformado com ele? Como é que eu tenho a espiritualidade para confrontar o mundo se eu estou contemporâneo dele, contextualizado com ele? Hoje eu li uma matéria de um pastor, que já foi pastor aqui em Fortaleza, dizendo que é mito, não é verdade que Deus é soberano. Então, se Deus não é soberano, por que ainda estamos vivos? Por que o sol continua brilhando? Porque as nuvens, obedientemente às suas estações, destilam águas. Porque a fauna e a flora ainda sobrevivem. Também hoje recebi vídeo de pastores apoiando o aborto e dizendo de forma categórica que cristão que não apoiar aborto é anticristão. Tudo isso pela motivação de, às vezes, um cargo, um salário, um privilégio, uma oportunidade. Estamos ou não hipócritas? Eu estou falando apenas de algo bem social, previsível, público. Interessante que a etimologia da palavra confronto é com, que significa junto, mas a palavra frons, que significa enfrentar face a face. Como nós cristãos estamos confrontando, enfrentando face a face o mundo, se nós estamos defendendo o que eles defendem? A ponto de a minoria que quer ser cristão está sofrendo. Eu ontem, ao pregar a palavra, sem tocar em assunto nenhum político, foi derrubado a transmissão. Só em falar a palavra. Se a palavra dói na gente quando estamos de forma ilícita, imagine como dói lá fora. Se a palavra dói na gente, deixa a gente com a mente, não é? Vermelha, com a face vermelha de vergonha. Imagina lá. Aqui a gente fica com vergonha e lá eles ficam com ódio. Mas qual é o papel da igreja, não? A igreja do Senhor está assistindo de forma violenta
A igreja, nós estamos assistindo de forma violenta a vida espiritual ser assaltada, ser roubada, subtraída, com a finalidade de assemelhar a gente com o mundo, e nós caímos nesta. Está se tornando normalizado, normatizado, banal para nós defender estas demandas criminosas que o mundo está a aplicar. Quarta-feira nós estávamos aqui e um militante ideológico quis entrar aqui para tumultuar o culto. Algum crente aqui tem coragem de entrar num centro de umbanda na hora da sua liturgia? Não. Algum crente tem coragem de entrar na igreja católica na hora da liturgia para desfazer do padre? Não. Porque a espiritualidade pouquinha que nós defendemos e que nós produzimos nos dá ética, nos dá educação, nos dá respeito. Mas o mundo sem Deus não tem critério, não tem amor, não tem princípio. E é este mundo que está aí que quer que a gente se assemelhe a ele. Nós estamos vivendo um momento em que há uma corrente de pensadores, inclusive evangélicos, que depreciam de forma equivocada o fundamento da espiritualidade. Que fundamento? 1 Coríntios 3:11, mostra aí o que está escrito. 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode inventar, criar outro fundamento, além do que já está posto, e o nome do fundamento é Jesus Cristo. Como é que eu digo que ele não é absoluto? Se não há nenhum alicerce, nenhuma base que possa ser chancelada como a fonte de salvação. E pela ausência do conhecimento, da intelectualidade, da espiritualidade nos cristãos, tem muitos que defendem e muitos que se revoltam quando nós pregamos a mensagem raiz, genuína. Então, por que eles estão fazendo isso? Demolindo a espiritualidade. Por quê? Porque o diabo, o inimigo, os seus asséculas, tem descoberto que a espiritualidade, uma vez vivida em sua integralidade e na sua integridade, se torna um pressuposto de confronto ao mundanismo. Se nós vivermos a espiritualidade na integralidade do ensino da palavra e na integridade do nosso caráter transformado, nós somos um confronto ao mundanismo. Mas acontece que está faltando a integralidade da palavra e a integridade do caráter espiritual. Tenho recebido inúmeros pedidos de pastores Brasil afora, para pastor, levante um clamor pelo país. Eu já fiz, mas está precisando agora, como é que eu vou fazer? Se esta semana o irmão Rômulo encontrou aí uma mensagem minha de 1 ano e meio atrás e postou novamente nas minhas redes, eu apanhei que só. Se aqui dentro tem pessoas que vai bater em mim se eu levantar um clamor. Clamor para quê? Gente, só quem não conhece os tempos que estamos a viver é que abre a boca e fala água, fala asneira. Nós estamos em um momento crítico que sem visão e sem pensar, a gente não sabe falar, é melhor ficar calado. Nós estamos vivendo um momento delicadíssimo, que se faz necessário falar pouco,
pensar mais. A história humana, com seus viés, com os seus saberes, mostram, provam que é impossível, presta atenção, uma união entre o bem e o mal, entre a paz e a guerra, entre a luz e as trevas, entre você não compreender e obedecer a palavra e os que cumprem e obedecem. A famosa polarização, que é o tema central da nossa cultura brasileira nesses dias, é impossível não ter. A igreja está polarizada. Tem os fofoqueiros e tem os santos. Tem os que são contra o pastor, que são favoráveis. Tem os que amam a igreja e tem os que não sentem nada pela igreja. A polarização é real. Qual é a sorte da igreja, a igreja verdadeira? É que o Senhor resolve as questões. Ele não entra na polarização. Ele já tem definido a quem vai dar vitória. Basta a gente olhar para a palavra. A palavra sempre mostrou que haverá sempre, tanto no meio do povo de Deus, como fora do povo de Deus, os contrários e os favoráveis, os das trevas e o da luz. É o tempero da vida. Então a história humana, com seus viés e seus saberes, provam que é impossível essa união. Por exemplo, eu digo aqui que é impossível destruir esta polarização, porque no início da humanidade, ela veio se apresentando em Caim, representando o mal, e em Abel, representando o bem. Aí a gente vê o terceiro sujeito, Deus, mesmo aceitando a morte de Abel, mas aceitando a vida, corroborando com a vida, chancelando a vida de Abel. Aí a gente vem de lá para cá, livro por livro, episódio por episódio, fatos históricos por fatos históricos, Deus sempre estando de um lado. Qual é o lado que Deus está? Da obediência, da submissão, da prostração. Quando Sara quis oferecer a semente de Abraão à humanidade, porque ela achava que não podia ter um filho, ela ofereceu a Agar. Depois ela mostra que foi precipitada, que faltou a ela um caráter de confiança, de mudança. Deus chega e diz: eu vim trazer a sua bênção. Não precisa mais, eu já arranjei ali. Não, aquilo ali foi você que arranjou. Eu quero o meu que eu quero te dar. Então tem as coisas arranjadas pelos homens, mas tem as coisas dadas por Deus. As coisas arranjadas pelos homens são extraídas, são tiradas do meio. Quem prevalece é aquilo que Deus está querendo dar. Nem importa o que você pensa, o que você acha, o que você quer ser, o que você decide, não importa. Se não tiver a assinatura da mão de Deus, e nada é a mesma coisa. O que prevalece é a vontade dele. Glorificado seja o Senhor para sempre. Entenda isso. Então é impossível destruir a polarização. No início da humanidade veio o bem e o mal com Caim e Abel. É impossível a existência de só uma esfera, de só um patamar. É impossível. É impossível a existência de só um lado. Veja o que está escrito em Apocalipse 12 e 12. Apocalipse 12 e 12. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Agora preste atenção à advertência. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, raiva, ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Imagina, nós que estamos, parece que, no final da civilização,
agora que está perto do juízo final, você imagina a ira deste ser? O que ele é capaz de fazer, presta atenção, irmãos, com o ser humano, para o ser humano destruir valores. Eu pensei até em colocar aqui as imagens do templo pichado, mas as palavras, as frases são tão pesadas com o nosso Deus, que a gente se sente mal. Mas eles lá não sentem nada, coisa nenhuma. Por outro lado, aqui vem uma crítica minha, não uma crítica feita de hoje à noite, dia 7 de outubro, mas uma crítica que eu faço há 20 anos. Quem pegar meus sermões de 20 anos atrás, vê que eu há 20 anos critico a posição da igreja evangélica brasileira, a sua desunião, a sua ganância, a sua avareza. Eu sempre dizia que a igreja era, tudo bem que é profético, vai chegar o tempo que a gente vai sofrer, mas a igreja era para ter se preparada socialmente, patrimonialmente. Isso é de quem tem visão de Deus. A Assembleia de Deus, principalmente a Assembleia de Deus, que é a maior igreja desse país, já está com 110, 112 anos no país, mais de um século. Era para ter uma rede de hospitais, uma rede de rádio, uma rede de televisão, uma rede de creches, uma rede de escola fundamental, uma rede de universidade. Hoje nós estamos sentindo o drama, porque a qualquer momento nós poderemos ser proibidos de pregar o evangelho. Apesar de que este sermão entra no ouvido e sai no outro. Vocês têm noção como é que se encontram nesse momento os pastores da Venezuela, da Nicarágua, fazendo o quê? Com seus templos fechados. Nós temos esquecido do reino e pensado no rei. Nós não temos tido amor nem princípio à obra de Deus. Nós, liderança, a gente pensa primeiro em nós. Hoje nós estamos pagando um preço caro. O presidente da Nicarágua, a primeira coisa que ele fez agora foi tomar as rádios evangélicas e religiosas. Esta semana, em uma igreja no sul do país, convocou os seus membros para uma vigília e o gestor municipal mandou proibir, não fazer a vigília. Aqui no Ceará, Deus nos deu este privilégio de ter esse templo, que queira ou não, dá uma certa estabilidade, uma certa moral. Mas se fosse até pelos que me rodeiam, isso aqui não tinha saído. Porque vocês não querem saber o que eu ouvi nesses 20 anos. Para que isso? Para que essa besteira? Para que esse negócio? Nós perdemos a visão de reino, irmão. Nós estamos acomodados. Nós perdemos a capacidade de confrontar o mundo, confrontar a cultura perniciosa. Observe como é que estão os nossos jovens. Observe como é que está a nossa casa. Observe se ainda tem culto doméstico. Observe se ainda tem leitura da palavra. Eu não estou falando nada que vocês não conheçam. Estou falando tudo que vocês sabem, nesse momento dizendo é verdade, mas não tem força para reagir. Nós perdemos a capacidade do confronto, de testa a testa, face a face, dizer para o diabo, venha quente que eu estou fervendo. Nós perdemos, porque nos materializamos, nos tornamos seres de visibilidade, queremos função, queremos cargo, queremos posição. A igreja deixou de ser igreja para ser um balcão de negócio, irmãos. É briga por poder, é briga por posição. E mais, por mais que eu esteja falando isso para vocês, e nada é a mesma coisa. Não está ninguém preocupado
Eu até acho que Deus vai permitir uma perseguição, para a gente se ocupar mais em ler a palavra, em jejuar, em orar, em parar de estar nas redes sociais, em parar de estar lendo livro. Não estou fazendo apologia à não leitura. Estou dizendo que não se pode ler livro de coach no lugar da Bíblia. Não há nenhuma disciplina, não há nenhuma teoria, não há nenhuma intelectualidade na terra maior, com mais poder do que a palavra. A palavra está acima de todas as coisas. É a palavra, irmão. É a palavra. As igrejas evangélicas no Brasil se tornaram mais teatro do que oficina. Igreja, religião, igreja católica, igreja evangélica, é para ser uma agência, uma retífica, de restaurar, de recuperar. Então esse diabo está aí. Entende por que tem os dois lados? E ele está trazendo um prejuízo enorme. Primeiro porque está polarizado entre a verdade e a mentira, sim ou não? Sim ou não? Põe aí João 8,44. João 8,44. Veja o que diz. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. E ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É este ser espiritual que está em atividade, em muita atividade. E o que é que ele faz para gerar essa polarização? A prática do mal. Ele faz o mal. Põe aí 2 Coríntios 4,4. Vamos ver as ações, as atividades, a produção deles. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O cara já é incrédulo. Aí ele cega, olha, tira a visão, tira a percepção. De onde? Dos olhos ou do cérebro? Dos olhos ou do cérebro? Respondam. Do cérebro, do entendimento. Observe, por favor. Acorde, observe. Ele cega o entendimento, ele tira o gume, a capacidade de pensar, de refletir. E não tirou só de lá não, porque a igreja está cheia de incrédulo. A incredulidade não está só lá não. Ele também está cegando o entendimento de muita gente dentro da igreja. O entendimento dos incrédulos, para que não consiga a visão real, não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele quer quebrar, ele quer macular, ele quer jogar uma pecha, ele quer jogar uma lama, ele quer afastar a gente. Este espírito está aí, irmão. Eu não estou dizendo para vocês que hoje eu recebi um vídeo de um pastor dizendo que Deus não é absoluto, e eu vi aquele pastor falar em línguas. Eu vi aquele pastor se prostrar no chão, com o rosto no chão, orando. Eu vi aquele pastor cair em pranto, alguém sendo usado em profecia, e ele se acabando de chorar. Isso não é apostasia? Isso não é o entendimento cego por Satanás? Pare de pensar que o diabo só segue o entendimento dos filhos dele. Não, os filhos dele já estão com o entendimento cego. Ele quer restaurar, ele quer conquistar mais cegueira, mais pessoas cegas. O alvo somos nós. Está aí a prova. O que é que vocês acham das confusões na igreja? Das discordâncias, das divisões? Na sociedade e na cultura social, Antônio Gramsci, ele escreve 40 cadernos na prisão e explica como é que se faz para destruir uma sociedade. Sabe o que ele diz? Vamos invadir as músicas, os hábitos dos jovens, os costumes, o teatro, a arte, a religião. Observe como foi que começou a ser funcionada
e escrita as músicas e os sermões de 20 anos para cá? Chame Luiz de Carvalho para cantar aqui, já está no céu, mas eu estou dando aqui uma simulação. Chame Luiz de Carvalho para cantar. Já achei uma flor gloriosa. Não vem ninguém. Mas chama um calça apertada, de plástico, cabelo cheio de gel, parecendo um camaleão, os cabelos para cima, uns pinços na orelha, um negócio horrível. Chame para você ver. Isso aqui não cabe ninguém. A igreja foi invadida pela cultura do mundo. Olha as letras. Olha as letras. Campeão, vencedor. A gente tudo desgraçado, derrotado. Campeão de onde, cara? Nós temos na chibata. Aí se revolta porque não dá dinheiro, porque a adoração não é mercantilização. Aí eles vão para sertanejo, vão para sertanejo universitário. Não, vou lá porque não dá mais, porque não tem dinheiro. Porque a obra de Deus não é para adorar Mamon. Gente, nós estamos dentro da metáfora das 10 virgens. Só tem a metade que quer azeite, a outra metade não quer. Quer a festança, quer o entretenimento, quer a glória para si. Mas é com este renovo dos 5% ou dos 50% que Deus vai responder a este mundo, vai responder ao inferno, vai responder a Satanás. É com esta porcentagem que Deus vai responder. Glorificado seja o Senhor para sempre. Dá um brado de glória aí. Então o mal, ele tem essa produção de cegar. Agora põe Efésios 2:2. Efésios 2:2. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua. Observe, que primeiro o diabo cega os entendimentos, agora libera um espírito, um principado, príncipe de potestade, para agir, fazer com que a partir da cegueira haja produção do erro. E eu volto a repetir, não é só lá fora, é também dentro da igreja. Tem a produção do erro. Olha o que está em Efésios 6:12. Efésios 6:12. Entendam que esta luta não é contra o outro humano, humano contra humano, e sim contra espíritos, contra dominadores deste mundo que está tenebroso, contra as forças espirituais do mal, em cima das nossas cabeças, das regiões celestes. E por que estamos perdendo? Porque perdemos a capacidade de colocar o capacete para proteger o cérebro, a mente. E Paulo diz isso em Romanos capítulo 6, em Efésios 6. Coloca o capacete, proteja. Nós estamos desprotegidos, irmão. O que tem de crente matando o outro com fofoca, com mentiras, não é brincadeira, irmão. Eu todo dia estou desfazendo mentira. Calma, rapaz, não é verdade. Porque é crente assassino, matando outros com mentira, com fofoca. Isso é um absurdo, irmão. A mente está desprovida da espiritualidade. A mente está desprotegida dos ataques do inimigo, para os ataques do inimigo. Eu desafio hoje à noite aqui, se durante hoje o dia, um de vocês não falou de algum crente. Eu desafio. Se encontrar, nem parte do senhor dá mais. Aí como é que está lá?
E aí como é que está ele? E aí como é que está ela? Isso é uma maldição, irmão. Sabe por quê? Porque nós não temos nada bom para perguntar nem para dar. Quando a gente não tem nada bom para dar, a gente quer ser preenchido por alguma desgraça do outro lado. A gente não tem nada para dar. Nós estamos perdidos, nós estamos vazios. Isso que está acontecendo no Brasil, irmão, isso que está acontecendo no Brasil, irmãos, se fosse da igreja outrora, qualquer pastorzinho, nós aqui, levantava a mão e capeta que fala da boca de gestores caía para trás. Nós assistimos aí as redes sociais mostrando, né, o sistema espiritual maligno fazendo trabalhos, e nós assistindo novela, irmão. Você quer o quê? Estou falando de domínio público, informação em domínio público. Houve reuniões sagradas em cemitério, vocês todos viram. Madrugada dentro, ajoelhado em muro de cemitério, rezando, não, contra esses crentes. E nós dormindo e falando da vida alheia. Você quer o quê? Botando defeito na igreja, falando do pastor, da administração. Jesus já tinha dito que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Nós estamos ferrados, irmão. Só Deus poderá fazer alguma coisa por a igreja brasileira, se Ele quiser, porque se Ele quiser dar o ensino, vai tudo para o beleléu, vai tudo para a chibata. Nós não merecemos coisa boa não, irmão. Nós não merecemos coisas boas. É todo mundo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Dar certo é uma ova, é para vir a chibata mesmo. Nós precisamos voltar para o joelho, nós precisamos voltar para o jejum, nós precisamos voltar para a palavra, nós precisamos voltar para a adoração verdadeira, nós precisamos nos prostrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ao lado das trevas, põe aí Romanos 6:23. Olha o que diz Romanos 6:23. Ao lado das trevas operando, o salário do pecado é a morte. Morte aqui é sinônimo de inércia, de omissão, de frieza. Está falando de morte espiritual não, de morte biológica não, quer dizer, sem força, todo mundo desanimado. Porque o nosso discurso está errado. Não confronta a cultura do mundo, confronta a originalidade, a essencialidade da palavra. Microfone e altar foi feito, irmão, para liberar bênçãos e não apontamento de erro de ninguém. Microfone e altar, irmão, é posição para educar o povo na espiritualidade, não confundir o povo. E é isso que a igreja brasileira tem feito nesses últimos dias, ou nestes últimos anos, nestas últimas 2 décadas. É confusão por cima de confusão. Agora, não podemos negar que fora o mal tem o bem, né? Põe aí João 8:32 e 36. Agora vamos para o outro parâmetro. Já falamos do mal, vamos para o outro parâmetro. Conhecereis a verdade, e a verdade libertará. 36. Agora essa aí é a condição. É se Cristo realmente foi convidado para libertar. Verdadeiramente é que é livre. Mas isso é uma atuação do Espírito do bem em cima dos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência têm que abrir o coração. Apocalipse 3:20. Não adianta eu estar falando língua estranha, profetizando e plantando bananeira, só falta a saia descer. Mas é um capeta para falar da vida alheia. Não adianta eu aparecer mansinho, santinho, e a língua é uma espada para destruir. Mano, isso é hipocrisia, cara. Isso é hipocrisia.
Nós não fomos feitos para exigir santidade nem serviço do outro. Nós fomos feitos para fazer a santidade e o serviço. Quem quer exigir dos outros, faça primeiro. Prove serviço. É certo que a vida espiritual é só uma, porém com esses dois lados, né? Então nós vimos aí a influência maligna. Agora vamos para a influência divina. Como é que eu faço para provar que estou liberto por esse Cristo, por esse sistema divino? Põe aí João 14,6. Olha o que diz, só versículo fácil da gente entender. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos pregar lá fora, não, vamos pregar aqui dentro. Está cheio de crente andando por outro caminho, e não o Senhor. O caminho do Senhor é amor, é respeito, é fidelidade, é lealdade, é honestidade. No caminho do Senhor não se suborna, no caminho do Senhor não se mente, no caminho do Senhor não se rouba. No caminho do Senhor não aceita suborno, não faz falcatrua, não desvia dinheiro da tesouraria da igreja. No caminho do Senhor há honestidade e, acima de tudo, há amor pela obra, pela igreja. No caminho do Senhor tem respeito um pelo outro. Que é isso, irmão? O que eu acho legal é que não vejo nenhum obreiro dando glória a Jesus. Primeiro, começar daqui de cima. É todo mundo calado. Mas quando querem pregar, quero que todo mundo dê glória a Deus. É incrível isso, né? Aparece ali uns pouquinhos. Gente, nós somos um bando de hipócritas. Precisamos nascer de novo, gente. Nós estamos precisando de uma reforma. A começar da liderança brasileira. Todos nós. Precisando de uma reforma. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados ao Senhor. Nós precisamos pedir perdão às ovelhas. Nós precisamos devolver o que a gente rouba da igreja. Nós precisamos ser honestos com Deus. Nós precisamos olhar para as nossas ovelhas e não estar falando mal do outro obreiro. Nós somos exemplo, nós somos modelo. Está tudo errado. Está tudo errado. Nós precisamos criar vergonha na cara e se converter. Pregar o verdadeiro evangelho para Jesus salvar, para as pessoas encontrarem o caminho dos céus. Está tudo errado. Antes do altar da igreja, nós temos que estar no altar do Senhor. Nós temos que mostrar aos homens, às mulheres, às crianças, aos adolescentes, que nós somos íntegros, somos pessoas de Deus. Língua estranha, joelho dobrado, mensagem bonita, não significa que tem reverência a Deus. Tem que estar no caminho. Esse é o caminho do bem. Segundo caminho do bem, põe aí 11:28 de São Mateus. É muito fácil a gente pegar para os incrédulos, irmão. A nossa mensagem está sendo uma mensagem acusativa, exortativa, punitiva lá para os não crentes. E nós? Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Você está oprimido pela mentira que lhe contaram? Vá para o Senhor que Ele revela a verdade. Você está cansado da igreja? Eu vou sair da igreja porque a igreja está toda errada. Vá para os pés do Senhor para Deus dizer quem é que está errado, se a igreja é você. Seja humilde, tenha humildade para entender. Aí você será aliviado. Os crentes estão tudo doentes, irmãos. Começando na liderança, todo mundo inchado, todo mundo cheio de mágoa, todo mundo cheio de rancor, todo mundo cheio de mentiras. Vocês precisam ver a minha luta aqui. Eu estou falando como laboratório aqui da Canaã, mas isso é em todas as igrejas. É uma luta para mim juntar a minha liderança. Uma luta, uma guerra. Até para dar um café eles não vêm. É uma luta para mim juntar os diáconos aqui na sexta-feira, os presbíteros da sexta-feira. Irmãos, olha para mim, irmãos. Se eu sou deputado e eu trair meu partido, eu sou expulso, sim ou não? Fala a verdade. Se eu sou jogador de futebol e eu trair as cores do meu time, eu sou expulso pela torcida, sim ou não? Agora na igreja é uma cachorrada.
não veste a camisa da igreja, não respeita o padrão da igreja, não respeita a autoridade da igreja. Aqui tinha uma racinha nojenta, vagabunda, que me chamava de Jessé. Não, eu resolvo com fulano e Beltrano, com Jessé não. Escuta isso, irmão. Escuta isso. Nenhum de vocês aqui presente hoje à noite estavam comigo no dia 14 de fevereiro do ano 2000. Com a sola do meu sapato rasgado, só com um paletó e uma calça, andando a pé, porque não tinha dinheiro da passagem do coletivo, dirigindo um culto numa sala de hotel com 28 pessoas. Agora é bom chegar aqui e dar ideia, olha, tem que ser assim, vai te lavar, rapaz, vai ter história, vai ter história. Vai aliviar a tua mente, vai se encher da palavra de Deus. Alivia essas tuas tensões malignas, patológicas, doentias. Põe aí Apocalipse 3:20. Só versículo fácil. Eis que estou à porta e bato. Eu não posso entrar porque você não dá ouvido. E se você entrar, eu limpo a sua casa. E você vai me adorar, mas você não abre a porta para me entrar. Nossa fortaleza está cheia de homens no altar, brigando por uma ideologia que libera droga, libera aborto. Até que na Canaã tem. Por causa de um emprego, por causa de uma conveniência. O Senhor está do lado de fora sem poder entrar, irmão. Estou aqui dando exemplo de uma coisinha, mas é coisas muito piores. O Senhor está do lado de fora, tentando entrar e não consegue. Porque quando o Senhor entra, o Senhor converte. Quando o Senhor entra, o Senhor convence. Quando o Senhor entra, o Senhor liberta. Quando o Senhor entra, o Senhor cura. Glorificado seja o Senhor para sempre. Dá um brado de glória aí. E mais um versículo facilzinho para a gente entender. João 10:10. Olha aí o que é que diz. A desobediência, o sistema, a rebeldia, o ladrão, o maligno, vem só para matar, roubar e destruir. Quanto tempo faz que nós pregadores, vocês diáconos, presbíteros, nós obreiros, não pega na Bíblia? Porque o sistema roubou a nossa motivação para ler a palavra. Quanto de nós vai na internet tirar um versículozinho e uma mensagenzinha para dar enlatado para o povo de noite? E passa o dia todinho sem fazer nada. Valeu aqui. Irmão, é muita infantilidade, nós estamos perdidos, irmão. Estamos perdidos. Estudar a palavra é uma coisa, ler a palavra é outra. Procurar um versículo é uma coisa. Fazer a conexão dos versículos, dar entendimento, da compreensão, outra completamente diferente. A dona de casa não pega o feijão e põe no prato. Ela lava, vai para a cozinha, põe na panela, põe um condimento, põe um tempero, ajeita para dar sabor. Nenhum de nós come comida mal feita em casa. A gente exige bem feito, sim ou não? Isso aqui é um restaurante espiritual, irmão. Isso aqui é a cozinha. Isso aqui merece cortar a cebola direitinho, cortadinho, limpar a cenoura, limpar o chuchu, limpar a carne, oferecer gostoso, cheiroso. Afinal de contas, diz os grandes chefes que cozinha para quem tem amor. Só sabe fazer comida gostosa quem tem amor. Assim é o evangelho, irmão. Só tem mensagem para pregar quem tem amor pela palavra. Glorificado seja o Senhor para sempre. Glorifica aí ao Senhor. É isso aí. Aí Deus dá em abundância. Vamos terminar. Então, a partir dessa realidade, a palavra de Deus nos aconselha a produzirmos um comportamento que converja para a salvação. Duas coisas ele pede. Colossenses 3, versículo 1 diz:
buscai as coisas que são lá do alto. Lá está, ó, no meio do versículo. Buscai as coisas que são lá do alto. O que é buscar, irmãos? Presta atenção nesse final que eu vou terminar. Buscar é tratar de descobrir. Tratar é inclinar-se para ver melhor. No latim é procurare, de pró, favor, e curare, de cuidar, vigiar. Por favor, cuide de mim, me vigie, me policie, me ajude, me faça crescer. É esforçar-se para encontrar, é mover-se para cuidar, abastecer, abster-se. Interessante que as coisas que são de cima são, por exemplo, produção da ética. Olha as coisas que são de cima, quem deve buscar. Produção da ética, põe aí Gálatas 5, 19 e 20. Gálatas 5. As coisas da carne, 20. Está aí. 21. 22. Pronto, está aí. As coisas divinas. Isso é produção da ética. Uma pessoa cheia de Deus, cheia de Cristo, cheia da vida espiritual, ela produz alegria, ela produz amor, ela produz paz, ela produz longanimidade, ela produz benignidade, ela produz bondade, ela produz fidelidade. Quem produz bondade, fidelidade, alegria, paz, não abusa, não explora, tem amor. Isto é uma ética, irmãos. Segunda coisa em buscar é a produção de fé e abrir-se para o serviço. Põe aí Mateus 6:33. Produção de fé e a busca pelo serviço. Busque primeiro o reino e a sua justiça, vida digna, íntegra, e todas as coisas serão acrescentadas. Você não precisa barganhar para Deus te abençoar. Você não precisa dizer, eu vou fazer isso para Deus, para Ele me dar isso. Não faça não, que você já perdeu. E você vai ficar com a imagem péssima de Deus. Você tem que fazer a obra de Deus, manter a obra de Deus sem negociar. E fecha os olhos e deixa as chuvas caírem. Glorificado seja o Senhor para sempre. Você tem que entender isto. Por último, de buscar, nós precisamos ter uma produção social saudável. Salmo 1. Olha o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado é o cristão e a cristã que evita o conselho dos ímpios. Olha isso, irmão. Está na Bíblia, irmão. Que não para ouvir os pecadores e nem se assenta para participar da roda dos escarnecedores. Está aí, irmão. Está aí, irmão. Isso não é só lá para fora não, irmão. A igreja está cheia de escarnecedor, de pecador, de ímpio. E por último, o que é o pensar? É um processo pelo qual a consciência aprende determinado conteúdo a fim de refletir, formar ideia. Por essa razão, Paulo ensina em Romanos 12:2. Olha o que é que ele ensina com relação ao pensar. Não se conformem. Ao contrário, confronte este século. Através de quê? Da mente. Transforme a sua mente. Pense, medite, perceba. Só assim você poderá ter uma vida de paz, boa, agradável, perfeita. E a grande pergunta é como fazer isso? Ele orienta, põe aí Efésios 6:17. Ele orienta como fazer. Efésios 6:17. Tomai o capacete da salvação, protege a mente, mas não pode esquecer na mão a espada do Espírito, que é a palavra. Protege a mente, mas se defende. Não adianta você proteger a mente e não ter o confronto do mundo que está aí. Confronte até o irmão da sua casa, até sua esposa, confronte. Nós estamos destruindo, vou repetir novamente o que eu disse sexta-feira passada. Nós estamos destruindo nossos filhos. As universidades estão cheias de filhos de crente odiando o pastor, porque escuta na mesa do jantar e do almoço, da café da manhã, pai e mãe falando mal da igreja do pastor.
destruindo a filha e o filho, no carro quando sai. Você tem noção a semente maligna que nós temos plantado na cabeça dos nossos filhos? Observe que pastor tem valor nenhum mais para a família. Nossos filhos têm raiva de pastor. Porque dentro do carro eles escutam o pai ou a mãe está atacando A, atacando B. Estamos perdidos. Então eu fecho essa aula de hoje dizendo que o demônio escreveu lá que os crentes são hipócritas, e por incrível que pareça, ele está tendo um pouquinho de razão. Nós somos desunidos. Irmão, o cão e o inferno estão todo unido, assistindo a gente desunido. Onde já se viu, irmão, você brigar contra a sua própria casa, você destruir sua própria casa? Onde já se viu isso? Onde já se viu um crente se revoltar com uma mensagem que sai no altar, é publicada nas redes sociais e entra para atacar? Escuta, irmão, anjo atacando anjo, Deus atacando Deus. A gente vai olhar os ataques, é de jovens, não é o pai e a mãe não, são jovens, revoltados com a igreja, revoltados com o pastor, porque eles aprenderam dentro de casa. Mas também tem no meio dos adultos a discordância contra a igreja, contra o pastor, contra as decisões, contra o reino. As redes sociais estão repletas de briga de crente. E o diabo aplaudindo, porque ele arranjou, irmão, uma estratégia maravilhosa para acabar com a gente. Visibilidade, vontade, desespero de aparecer. Estamos doidos, nós estamos perturbados da cabeça, irmão. Eu não estou falando de estar usando as redes para a proclamação do evangelho. Eu estou falando, irmãos, que nós caímos bem direitinho. Às vezes eu sofro um ataque, às vezes eu não tenho tempo para ataque em rede social. Minha vida aqui é uma loucura. Mas aqui é os meninos chegam, olha aí, pastor, olha aí, o Davidson, o menino, olha aí, pastor. Aí uma crítica que eu olho, aí vou lá, está uma cabocla seminua de fio dental, tudo posto daquilo que me fortalece. É crente. Perdeu-se o princípio da ética, do pudor, do respeito. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Aí eu olho, eu pensei, deleta isso, bloqueia isso aí. Não, mas é crente. Perdeu-se o respeito, irmão. Mulher que vive de prostituição, está lá o versículo. Meu Deus proverá. Proverá mais homem, proverá mais sexo, proverá mais imoralidade, proverá mais safadeza. Negócio louco, irmão. Ninguém estuda mais, ninguém trabalha mais, é todo mundo feito doido. Um bando de zumbi. Domingo eu fui almoçar fora, pela primeira vez, estava bem uns 5 anos que eu não almoçava fora. Mas eu vim voltar ali e fiquei até 4 da tarde. Peguei uma fila que eu quase desisto de voltar. O Davi, mas bora almoçar ali, bora, tal. Aí a Mariana, a Marcos, tiraram a foto e não posto no meu. Não posto no meu Instagram. Meu Instagram é pregação da palavra. Posto de vocês se quiser, mas não posto no meu. No meu, a minha família tem que ser preservada. Vocês não vê no meu Instagram, no meu Facebook, eu expondo a minha casa, a minha família. Eles tiram, são adolescentes, tiram, mostram, mas no meu não, no meu não. Eu não sou um homem comum. Eu não sou um homem comum. Sou um sacerdote. A vida do sacerdote tem que ser preservada, tem que ser cuidada. A gente vê o besterol aí, irmão. Se está na praia com a mulher, bota lá. Um besterol, infantilidade. Nós estamos infantilizados, idiotizados. Eu estou dizendo que é crítica a situação da igreja. É um besterol, uma loucura.
A igreja tem que ser de outro patamar. Não é proibido usar, use para o bem. Use para coisas benéficas. E não se assemelhe com este mundo que está aí. Besterol horrível. Preserve sua família, suas crianças. Preserve sua filha, seu filho. Tenha cuidado. Nós temos que atentar, abrir os olhos, que nós estamos no mundo de cão, irmão. Nós estamos no mundo de cão. Eu acho que vocês não entenderam ainda, irmão. Nós estamos no mundo de demônio, dizendo, eu sou o capeta, eu vou acabar com você. Ele está se declarando, se identificando, se apresentando. E nós tudo lelé da cuca. Parece que nós estamos tudo embriagados. Prega a palavra. Poupe. Vocês que são diácono e presbítero, estão começando o ministério agora, cuidado com a família de vocês, com a vida de vocês. Nós não somos deste mundo. Nós estamos de passagem. A eternidade nos espera. Glorificado seja o Senhor para sempre.